Fala galera, tudo bem? Vamos então lá para mais uma aulinha e agora a gente vai falar sobre condutores e isolantes elétricos, né? Então a primeira pergunta é, o que torna, por exemplo, um material condutor? Bom, para o material ser dito condutor, ele precisa possuir cargas elétricas, que é a propriedade importante, essa propriedade importante da matéria, livres. O material que conduz, ele tem cargas livres. Quais são os dois tipos de carga que ele pode ter? Elétrons livres ou íons livres. O que nós não vamos falar é de prótons livres. Por quê? Porque a gente não arranca prótons dos núcleos. Lembra da aulinha anterior, tá? Há três tipos de condutores que a gente pode classificar. A gente tem condutores sólidos, por exemplo, condutores sólidos. Por que um condutor sólido conduz, como por exemplo, os metais ou a grafite? Porque ele tem sempre elétrons livres. Aqui tem um exemplo famoso que é o cobre. Só para a gente lembrar um pouquinho do cobre, o cobre é esse metal tão nobre que a gente usa nas nossas residências, na fiação dos prédios. O cobre tem 29 elétrons. Desses 29 elétrons, ele vai ter um elétron na última camada. Aquele elétron que vai ser solto e ele vai poder ser usado na condução. Existem condutores líquidos? Sim, nós temos também condutores líquidos. Exemplo, uma famosa solução de água com sal, o famoso NaCl. Você jogou sal na água, você dissocia o sódio e o cloreto, você vai ter agora dois íons, um cátion e um ânion, que se eles se movimentarem, você pode ter uma condução de eletricidade. Então, condutores líquidos conduzem porque possuem íons livres. Condutores sólidos conduzem porque possuem elétrons livres. E condutores gasosos? Nós temos condutores gasosos? Nós também podemos ter condutor gasoso. Um exemplo bem clássico de condutor gasoso são as nossas famosas lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas, elas conduzem não porque elas vão ter apenas elétrons livres, elas vão ter elétrons e íons livres. Dentro desse gás, o que você vai ter é praticamente um elétron sendo arrancado à força. E na hora que você tem esse elétron sendo arrancado à força, você vai ter um elétron livre. Aquele átomo que perdeu o seu elétron, ele vai se tornar-se um cátion. Então, que tipo de íon nós temos nos condutores gasosos? Cátions. Então, o condutor gasoso, ele conduz porque ele tem elétrons livres e cátions livres. Tudo bem? Bom, agora a gente vai discutir um pouco o que são os isolantes. Bem, a ideia não é muito complicada, porque se um condutor é um cara que possui cargas livres, um isolante é um cara que vai ter as suas cargas bem amarradinhas ali dentro. Essas cargas não estão livres. Então, condutores são aqueles materiais que não possuem cargas livres para a condução. A gente tem vários exemplos de isolantes, famosos inclusive. Madeira, todo mundo sabe que é isolante, vidro, água destilada, o ar que a gente respira, né, o ar atmosférico. E aqui dando alguns exemplos de a madeira, um condutor sólido, a madeira, um isolante sólido, a água, um isolante líquido e o ar, um isolante gasoso. E aí uma dúvida. Como é que separa, como é que eu sei, um isolante pode conduzir eletricidade ou um isolante sempre vai isolar? Olha, é muito fácil a gente pensar no exemplo. Se eu usar uma luva de borracha e for mexer com essa luva de borracha no fiozinho de um ventilador, possivelmente essa luva de borracha vai ser um bom isolante e dificilmente, mesmo que o fio esteja desencapado, eu tome um choque. Mas se eu usar essa luva de borracha para ir lá numa subestação de energia e colocar minha mão perto, eu provavelmente vou ficar todo queimado. Dificilmente sairei vivo. Mas mesmo usando uma luva de borracha, por que eu tomei um choque? Porque tudo tem um limite. Todo isolante, numa situação extrema, pode tornar-se um condutor. Então, nenhum material que é isolante, ele é isolante em qualquer circunstância. Numa circunstância extrema, como por exemplo, numa grande diferença de potencial, um isolante pode tornar-se um condutor. E aí eu pergunto, o ar que a gente respira, o que o ar que a gente respira é? É um ótimo isolante. Se você ficar descalço ao lado de uma tomada e colocar sua mão próxima à tomada, você não vai tomar choque. E o ar, ele está te isolando. Mas o ar não pode ser condutor? A gente não tem situações que o ar conduz? Um exemplo de situação que o ar torna-se um condutor, quando a gente vê um raio cair. Quando a gente tem uma descarga elétrica, um fenômeno tão bonito, inclusive um fenômeno que pode nos causar medo, que é uma descarga elétrica, nesse momento, o ar, que era um isolante, ele estava sob uma situação extrema.
de diferença de potencial tão grande, que mesmo sendo isolante, ele passa a ser um condutor. E o que a gente enxerga aqui, basicamente, é a corrente elétrica que está passando por esse ar. Esse ar está brilhando, ele brilha porque, ao ser ionizado, você tem elétrons saindo e voltando para os átomos e, nesse processo, emitindo luz. Tudo bem, galera? Valeu, curta aí nosso canal, se inscreva e até a próxima.